Fala, trader, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Medeiros, eu opero no mercado financeiro há 14 anos, já trabalhei na mesa de operações de corretora e banco de investimentos e sou o fundador da Escola de Formação Live Traders, a escola de formação mais completa do Brasil, com treinamento, sala de aula ao vivo durante o pregão, mentoria semanal ao vivo e um grupo exclusivo no Telegram, onde os traders compartilham conhecimento. Nesse vídeo, eu vou dividir com vocês o trade mais marcante da minha vida. Tem um trade que marcou a minha carreira e eu vou lembrar dele para o resto da minha vida. Mas antes de te contar sobre esse trade, e aproveitando que eu acabei de comentar sobre a minha escola de formação, dá uma olhada no que um dos meus alunos tem para falar com você. Oi, meu nome é Felipe e eu gostaria de deixar o meu relato da minha experiência com a Live Traders. Eu estou no mercado faz 1 ano e 2 meses e eu comecei em outro projeto muito famoso dentro do mercado financeiro, mas não estava dando certo para mim, o operacional não encaixava, não era aquilo que eu sentia que era para mim no mercado. Sentia que eu precisava de um outro conteúdo, de um outro conhecimento. Foi aí que eu entrei na turma 2 da Live Traders e, sinceramente, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Mudou tipo da água para o vinho. A minha leitura no mercado melhorou muito. A técnica do Júlio é extremamente eficiente, os gatilhos de entrada, muitas e muitas vezes não dá nem calor, porque uma coisa que a Live Traders preza muito é entrar no ponto certo, no melhor ponto possível. E isso é muito bom para o emocional, porque se você não ficar muito tempo no negativo, é mais fácil lidar com o operacional, lidar com aquele trade em si. E o Júlio foca muito nisso, de entrar no ponto correto. Além da didática, que é excepcional, muito conhecimento, o acompanhamento do Júlio é fantástico. É uma educação continuada, porque ele está sempre trazendo novos conteúdos, sempre tirando dúvidas, sempre tentando esclarecer tudo que a gente tem de questionamentos para melhorar e sempre trazendo o que ele acha que é pertinente. Isso é muito bom, porque isso nos ajuda ao nosso desenvolvimento. E sem contar o acompanhamento dentro da sala diária da Live Traders, que é fantástico. Você vê os mestres ali comentando sobre o mercado, lendo junto com a gente, mostrando na prática toda a teoria. Isso é muito bom, isso ajuda no controle emocional, porque às vezes você fica meio ansioso, você quer entrar ou você quer sair, não está conseguindo lidar com a operação, e eles passam toda a tranquilidade, toda a calma. Enfim, foi o melhor investimento na minha vida. A minha leitura de mercado mudou da água para o vinho. Eu só tenho que agradecer a Live Traders, ao Júlio, porque olha, nunca vi nada parecido no mercado. É realmente o melhor investimento da minha vida. Pessoal, para ter resultados diferentes, a gente tem que ter ações diferentes. E a Live Traders está aqui para te ajudar nesse caminho. Eu decidi fazer esse vídeo para dividir com vocês o meu trade mais marcante, o trade que mais marcou a minha vida e o que ele me ensinou e me trouxe como evolução para a minha profissão de trader profissional. Eu fiz esse trade em 2015 e ele foi o mais marcante da minha carreira, porque foi o trade em que eu tive a minha maior perda financeira. E aí você pode até se perguntar, nossa, mas o trade mais marcante não foi um trade de gain? Não foi um trade de gain, porque o trade positivo não te ensina muitas coisas, né? É mais um trade bom que você fez, mais uma operação positiva que você fez. Enquanto que os trades negativos te ensinam muito. Então, é muito importante a gente sempre avaliar as nossas operações no fim do dia e entender o que deu certo, o que deu errado, principalmente o que deu errado, para a gente corrigir e não cometer esse erro novamente. Antes desse trade, eu estava vindo de uma sequência muito boa, de vários dias de gain e de muito resultado positivo na bolsa, tanto na minha carteira de ações quanto no day trade. Eu vim em busca do meu primeiro milhão, né, sonhando ali com aquele primeiro milhão com o mercado financeiro, e os resultados estavam vindo ao longo dos meses e eu estava me aproximando, eu já estava na metade do caminho, né? Eu estava ali no meio do caminho dessa minha meta pessoal e veio esse trade. Depois de uma sequência muito boa de gains e num cenário muito positivo como eu estava vivendo, a gente acaba ficando com o ego lá no alto, se achando o melhor trader do mundo e que você pode, inclusive, aumentar os lotes para fazer mais dinheiro e alcançar
a sua meta mais rápido. E foi isso que eu acabei fazendo. Eu decidi aumentar os lotes naquele dia. O mercado vinha em forte tendência de alta. Já estava subindo ali cerca de 2%. Eu vi algumas oportunidades na venda, entrando em algumas resistências intermediárias. O mercado deu alguns sinais de reversão. Acabou que continuou a tendência de alta e eu estopei essas operações. Estava ali com uma perda pequena durante o pregão. E aí eu resolvi esperar, com um pouco mais de paciência, um outro ponto de reversão. O mercado ali já estava subindo cerca de 3%. Na época, o índice estava lá na faixa de 75 mil pontos, então o mercado já tinha andado aí mais de 2 mil pontos e começou a falhar um pouco o movimento de alta, né? Essa tendência de alta começou a lateralizar e eu entendi que podia ser o momento de eu entrar novamente na venda. Eu fiz a venda, o mercado subiu mais, chegou ali a 3,5% de alta e testando uma outra resistência. Deu um outro sinal de reversão e eu aumentei o lote mais um pouco. Nesse momento eu estava com 300 contratos e o mercado começou a falhar, lateralizar naquela região e o mercado começou a me dar a sensação de que o trade ia evoluir bem, fazendo então um retorno, um pullback desse movimento inicial de alta que ele vinha fazendo ali, já era por volta de 1 da tarde, e eu fiquei ali aguardando bem tranquilo, mantive a calma, não fiquei nervoso por ter aumentado o lote, né? Comecei a trabalhar o meu emocional nesse sentido, e eu tinha também alguns compromissos nesse dia. Eu tinha uma fisioterapia para fazer, eu tinha feito uma cirurgia recente no ombro, e eu tinha uma fisioterapia marcada ali por volta de 2 da tarde. Como o mercado no intraday é muito dinâmico, eu sabia que o preço poderia tranquilamente cair ali 500 pontos, 1.000 pontos, o que já me daria um gain maravilhoso, principalmente com 300 contratos. E eu quis manter a calma, eu pensei assim, bom, o mercado nos dias anteriores subiu bastante e depois acabou recuando, né? E parecia que ia continuar subindo e recuava ali 500 a 1.000 pontos, e era isso que eu estava buscando. Então eu decidi manter a calma, fui para a minha fisioterapia e falei para mim mesmo, Júlio, calma, o mercado ele tem sempre esses movimentos, ultimamente ele tem feito esse movimento de subir e depois entregar bastante à tarde, então tenha calma, vai lá para a fisioterapia, nem olhe o mercado, né, para você não ficar ali sofrendo com esse movimento que acaba te fazendo estopar uma operação antes do momento, e quando você voltar, você avalia com calma, o mercado já vai ter realizado e você bota no bolso. Pois bem, eu fiz isso, fui para a minha fisioterapia, fiquei fora do mercado por volta de 1h30, 2 horas, e quando eu voltei, o mercado já subia 4%. Mais uma vez eu mantive a calma e pensei, bom, não é a hora de estopar, vou aguardar mais um pouco até o final do pregão, porque a tendência é corrigir antes de definir se vai realmente continuar subindo ou se vai fechar um pouco mais para baixo, mas ainda assim fechando positivo. Naquela hora eu não acreditava mais numa reversão da tendência, mas eu acreditava num pullback, num recuo do mercado, que já me possibilitaria sair da operação ou perdendo muito pouco, ou até mesmo no positivo, mesmo que um positivo menor do que eu gostaria. Bom, o que aconteceu foi que o mercado seguiu em alta e eu estopei essa minha operação perdendo 120 mil reais. Realmente foi assim, cara, o pior trade da minha vida. E foi justamente o trade que eu consegui manter a calma 100%, saí da tela inclusive, fui tranquilo, resolver o que eu tinha que resolver, para dar esse tempo para o mercado, para esperar com calma esse processo que o mercado faz de variações para um lado e para o outro. E nesse dia não aconteceu. Então, assim, foi uma perda muito dolorosa. 120 mil reais me machucou bastante. Foi, inclusive, a primeira vez na minha vida que eu fiquei um período longo sem operar. Eu decidi ficar sem operar ali quase cerca de um mês antes de voltar a operar, para botar o emocional no lugar, estudar, entender o que eu tinha feito de errado. Não foi difícil chegar nessa conclusão. Foi um dia realmente atípico do pregão, porque o mercado vinha com muita volatilidade, subindo e descendo, descendo e subindo, uma quantidade grande de pontos. Nesse dia ele não voltou, ele não fez esse movimento, ele foi para um lado só. Inclusive um outro trader, que é meu amigo na época, tomou um loss doloroso nesse dia, me ligou, e foi até bom que a gente compartilhou essa perda, né? Eu contei para ele, foi a primeira pessoa que eu contei sobre essa perda, então foi bom também para desabafar
e aliviar um pouco o emocional ali de uma grande perda. E avaliando, né, ao longo desse período que eu fiquei sem operar e avaliando meus erros, eu cheguei à conclusão de algo que eu, inclusive, já falei muito em alguns outros vídeos meus e já falei também para os meus alunos, que é respeitar o mercado. Nesse dia eu não respeitei o mercado. Eu estava com o ego lá no alto, vindo de uma sequência muito forte de gains, né, com valor em caixa muito bom, e isso acabou me deixando com uma aceitação ao risco maior do que eu deveria. O correto seria eu manter o que eu vinha fazendo nos últimos meses e simplesmente estopar a operação. Inclusive, não ter nem aumentado o lote numa segunda venda, ter simplesmente zerado aquela primeira tentativa já com um lote alto. Né? Zerava ali com 150 contratos e parava o dia. Então, esse foi o primeiro erro que eu já identifiquei e busquei corrigir no meu operacional. Esse não respeito ao tamanho dos contratos e ao risco que eu estava correndo é um ponto de aprendizado muito importante na vida de um trader. A gente sempre tem que buscar esse controle, nunca fugir dessa gestão, que foi o que eu tinha feito nesse pregão. Depois desse dia, eu passei a controlar de forma muito mais disciplinada esse meu aumento de contratos e exposição ao risco, que é primordial para o sucesso do day trader. E nesse período que eu fiquei sem operar e decidi estudar o que eu fiz de errado e ler algumas coisas, buscar mais informações, né? Aquele período que você acaba querendo estudar um pouco mais, buscar novas informações e ler um pouco mais sobre o mercado. Nessa busca aí, nesse período, eu acabei lendo uma frase que me chamou muito a atenção e que fez muito sentido para aquele momento e para o restante da minha carreira como trader até hoje, que é o seguinte: foi uma frase falada por um grande investidor norte-americano e ele dizia que as maiores perdas que ele obteve na carreira dele vieram após grandes ganhos, vieram após um período longo de trades no positivo. Então eu comecei a refletir sobre isso e percebi que faz todo sentido, porque você vem de um período muito bom de ganhos, você está fazendo caixa, então a sua exposição ao risco acaba ficando mais fácil, né? Você entende que você não está perdendo, você está no máximo devolvendo uma parte do que ganhou, e isso te faz ter uma tranquilidade a mais em aceitar um risco maior, e faz todo sentido você pensar que se esse grande investidor passou por isso, e com certeza outros traders passam por isso, eu também estava vivendo aquele momento. Um período muito bom, né, da minha vida, né, dos meus trades, e isso me fez me achar o cara, me achar mais forte do que eu deveria e peitar o mercado. O que eu fiz naquele dia foi justamente peitar o mercado e achar que eu poderia controlar o que ia acontecer, entendendo que o mercado certamente iria fazer um pullback ou na parte da tarde ou ao longo do pregão. E quando eu zerei aquela operação, logo depois de ter zerado, eu lembro de ter pensado assim, cara, é impressionante. Esse mercado subiu de forma muito errática, não tem contexto para isso, e é capaz de amanhã ele realizar mais forte. Eu zerei a operação porque eu estava com muitos contratos, então não faria sentido eu ficar posicionado para o dia seguinte, era muito arriscado, se abrisse com um gap de alta, eu ia perder muito mais, mas eu tinha essa sensação de que o mercado estava num movimento errado e que ele poderia voltar. No dia seguinte, realmente caiu, tá? Caiu cerca de 1,5% a 2%, se eu não me engano, e óbvio que isso me machucou ainda mais, porque eu vi que eu estava certo, mas não respeitei o tamanho e o momento do mercado, o momento do pregão, e se eu tivesse num lote menor, eu poderia tranquilamente manter a minha posição para o dia seguinte, sabendo que eu não ia estar muito exposto caso seguisse em alta, mas que eu tinha uma probabilidade grande de pegar esse recuo do mercado e fechar no positivo essa operação. Então, assim, foi realmente um momento ruim, mas que me ensinou demais e me fez ser um trader melhor dali para frente. E as poucas vezes que eu contei essa história lá para os meus alunos e comentei dessa minha perda, muitos deles me perguntaram, Júlio, mas o que você fez para trabalhar o emocional? O que você fez para controlar o seu emocional e voltar depois? O que eu fiz foi, primeiramente, ficar um tempo sem operar, e para trabalhar
né, a cabeça e não ficar simplesmente pensando só na perda financeira, que é o que acontece quando a gente tem uma perda grande, foi colocar aquela situação como um investimento caro que eu fiz. Então eu falei para mim mesmo, Júlio, foi um MBA caríssimo que você fez para aprender mais essa lição. Hoje você aprendeu, você teve esse custo com esse MBA caríssimo para entender mais um ponto em relação ao mercado financeiro, e daqui para frente você vai ser um trader melhor. E eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, né? Pensando, poxa, fica tranquilo, cara, foi uma perda ruim e dolorosa? Foi, mas não fica assim não, faz parte, você aprendeu, acabou pagando caro para aprender, mas isso vai te fazer mais forte daqui para frente. E eu decidi dividir essa experiência com vocês para que vocês não precisem investir ou ter esse custo que eu tive para aprender essa lição. Então, pensem nisso que eu acabei de falar, nessa situação que eu vivi mesmo com já alguns anos de experiência no day trade, e não façam igual. Respeitem sempre os limites. Não deixem que um período longo de ganhos te torne um trader mais arrogante e te faça querer peitar o mercado. E evite a ganância, porque todos esses sentimentos me moveram e me fizeram cometer esse erro. A ganância de atingir mais rápido a meta, né? Eu estava na metade do caminho, eu pensei, caramba, agora vai, eu estou vendo que eu vou conseguir. Então era um período que eu estava muito confiante de que tudo ia dar certo e de que eu ia atingir os meus objetivos, inclusive num tempo menor do que eu havia previsto. E isso me fez cometer esse grande erro durante esse pregão. Então, ao invés de você passar por isso que eu passei, porque pode acontecer durante a carreira do trader, eu espero que assistindo a esse vídeo, ao meu depoimento, você justamente não precise passar por isso para entender todos esses fatores que eu acabei de comentar. E não deixem com que um período muito bom de ganhos te faça aumentar o seu risco desnecessariamente, como eu fiz. O caminho certo é manter o que você vem fazendo, porque ao longo do processo, com mais tempo e mais valor em caixa, aí sim você aumenta gradativamente. Eu fiz um aumento muito grande de contratos. Eu vinha operando de 25 a 50 contratos e muito bem, fechando muitos dias no positivo, com uma meta ali de 3, 4 a 5 mil reais. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, para que aumentar o lote? Se eu mantivesse esse ritmo por mais 6 meses, eu estaria muito bem, estaria avançando na minha meta e no meu objetivo. E eu entendi que as coisas estavam tão bem que eu poderia aumentar o lote e reduzir esse tempo. E o que eu buscaria de meta para um ano, por exemplo, eu faria em 3, 4, 5 meses. Então, reflitam e usem essa informação ao seu favor, porque vocês acabaram de fazer de graça o mesmo MBA em Day Trade que eu paguei 120 mil reais para fazer. Nunca deixem a ganância e o ego falar mais alto. O mercado é soberano. Quem manda é o mercado. Nós somos apenas engrenagens desse movimento, engrenagens bem pequenininhas e sem nenhuma importância. Então, o que a gente tem que fazer é respeitar todos os nossos limites, o nosso dia a dia, a nossa caminhada e seguir de pouquinho em pouquinho. É assim que eu cheguei onde eu cheguei hoje e é assim que eu vejo os meus alunos avançando. Os alunos que têm o melhor resultado na minha escola são aqueles que vão um tijolinho a cada dia, tranquilo, sem aumentar o lote. E quando eles vêm conversar comigo, após uma sequência muito boa de gains, eu já alerto logo, ó, cuidado, não queira aumentar o lote, mantém isso, você está indo muito bem. Então não tem por que querer avançar esse processo, dar um passo maior do que a perna. Pensem nisso. E se você gostou desse vídeo e acredita que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu quero te convidar a participar do projeto Trader 10K, um evento 100% online e gratuito que vai acontecer no próximo dia 8 de março. Eu vou te apresentar tudo que eu aprendi ao longo dos meus 14 anos de mercado. Vou revelar a minha estratégia e operar ao vivo com você para te mostrar na prática a metodologia que me dá resultados consistentes há muitos anos. Então se inscreva agora mesmo pelo link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Te vejo lá. Quer aprender?
vem para Live Traders.